Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Dirigente confirma novidade importante. O Inter no Mundial de Clubes em 2029? Existe essa possibilidade? Vamos falar também sobre mercado de transferências, porque a direção segue se movimentando, tentando reforços para o time nesse segundo semestre. Peço que antes da gente começar a falar disso, você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, dá essa ajuda, ativa as notificações e sem mais enrolação, bora falar de Inter. Fala galera, muito boa tarde a todos, estou de volta aqui no canal para a gente falar sobre as novidades do Internacional nesta quinta-feira, o Inter que volta a campo apenas no domingo, 11 horas da manhã, contra o Ceará, horário bom para o torcedor comparecer ao Beira-Rio. Tomara que não esteja chovendo ou nublado, um sol, por favor, para a cidade aqui de Porto Alegre, que não vem tendo bons dias aí em relação ao clima nos últimos dias, mas torcemos que no domingo, isso seja diferente. Quero começar esse conteúdo, pessoal, falando sobre uma novidade que foi confirmada por um dirigente do Internacional ontem à noite. Em entrevista ao pessoal do Vozes do Gigante, o Nelson Pires, que é vice-presidente de marketing do Internacional, confirmou que uma nova camisa será lançada nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele deu a entender que será na primeira semana de agosto o lançamento da terceira camisa do Internacional, ali próximo do Dia dos Pais, que é na segunda semana de agosto. Então, nos primeiros dias de agosto aí a gente deve ter uma nova camisa lançada pelo Internacional. Ele revelou que é um bom presente aí para você dar para o seu pai antes aí do Dia dos Pais. Então, se espera mais uma bela camisa aí do Inter. As camisetas desse ano que estão muito bonitas, tanto a branca quanto a vermelha. Realmente o Inter e a Adidas acertaram nesse ano. Espero que na terceira camisa não seja diferente. Sobre detalhes, pessoal, dessa nova camisa, eu sinceramente não tenho informação sobre qual cor, sobre se ela vai ser de uma cor diferente, se ela vai ser uma mistura de branco com vermelho, se ela vai ter mais uma vez uma relação com o título brasileiro de 75. Não tenho essas informações, vamos ter que aguardar aí, quem sabe, vazamentos da nova camisa, mas nas próximas semanas aí o Inter deve lançar esse novo uniforme. Lembrando que o Inter sempre atua, pelo menos em uma partida da temporada, com a camisa de número 3. Então você aí vai ver em campo essa camisa com certeza ao longo desse segundo semestre. Quero falar também, pessoal, sobre mercado de transferências. A pergunta que vocês mais me fazem aqui nos comentários: onde estão as contratações? Essa direção não contrata? Não vai vir mais ninguém? Pois é, pessoal, tá difícil, viu? O Inter tá encontrando muita dificuldade no mercado, principalmente pela questão financeira. Não é segredo para vocês, o Inter não tem hoje uma capacidade alta de investimento, muito pelo contrário, e por isso a negociação, principalmente com o Alan Rodrigues, que é o principal alvo nesse momento, está bastante complicado. O Inter tenta destravar essa negociação até o fim desta semana. A direção não quer estender esta novela até o início da semana que vem, até porque faltam aí 13 dias para a partida contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então esses reforços precisam chegar o quanto antes, aliás, já deveriam ter chegado, na minha opinião, mas ainda não aconteceu. Mas, Sonda, o Inter só está buscando o Alan Rodrigues, não tem mais outro jogador na pauta? Tem sim. Eu confesso não consegui descobrir ainda esses nomes, mas sei que o Inter conversa com mais jogadores, nomes que ainda não vazaram. Tem primeiro volante nessa lista, o Inter está olhando com muito carinho para essa função. Tem zagueiro também que o Inter está observando, pelo que eu sei. São os dois nomes que há, nesse momento, uma grande preocupação do Inter em relação a reforçar esse grupo de jogadores. Até tinha uma ideia no início da janela de, quem sabe, contratar um atacante. Talvez fique em segundo plano essa busca por um jogador no sistema ofensivo. O Inter que tem hoje, bem ou mal, 3 centroavantes. Jogadores que, bem ou mal, estão aí no grupo. Você pode questionar se não dão resposta. Valência, Borré, Ricardo Matias, mas estão aí no grupo de jogadores. Aliás, o Roger ontem,
numa entrevista à Rádio Inferno, deu mais uma chamada, né, no Ricardo Matias. Disse que ele não vem recebendo tantas oportunidades porque é um jogador que não tem muita regularidade nos treinamentos. Então, dando aí um sinal de alerta mais uma vez ao centroavante da base do Internacional. Quero que você também comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa demora do Inter no mercado para contratar e sobre a falta de reforços. Até o momento, somente o Alan Benítez foi apresentado pelo Internacional. E você, colorado que me acompanha aqui no canal, colorado, enfim, você que está sempre aqui na minha audiência, sonha em ver o Inter no Campeonato Mundial de 2029? Pois é, existe sim uma chance, pessoal, e a gente vai falar sobre as duas possibilidades, que são muito concretas e são muito objetivas, na verdade. Ou o Inter ganha uma Libertadores até o ano de 2028, ou seja, tem 2025 esse ano, 26, 27 e 28. São 4 edições, o Inter ganhando uma, pelo menos já está garantido no Mundial. Mas vamos no cenário mais pessimista, onde o Inter não ganha a Copa Libertadores. Existe a possibilidade ainda de uma classificação? Sim. Para isso, o Inter tem que torcer para, em pelo menos uma edição, não ter um campeão brasileiro. Ou seja, se tiver 3 campeões brasileiros e um estrangeiro, o Inter ainda tem chance. Claro que quanto menos brasileiros estiverem, melhor para o Internacional. Por quê? Coloco aí na tela o ranking atual da Conmebol, que é baseado em jogos na Libertadores, jogos em outras competições, que vão dando pontuação a esses clubes, mas principalmente na Libertadores. Você está vendo aí o Inter em 9º colocado neste momento com 12 pontos. O Palmeiras é o líder com 18. Então, nesse momento, o Inter estaria atrás de Palmeiras, de São Paulo, de outros clubes também do futebol brasileiro, o que dificulta, né, essa possibilidade de disputar o Mundial de Clubes. O Inter precisa subir nesse ranking para que, se tiver um campeão estrangeiro nos próximos 4 anos, o Inter possa estar bem acima no ranking para se colocar como um dos clubes que se classifique via ranking da Conmebol. Eu lembro aqui que no Mundial desse ano, como 4 brasileiros conquistaram as últimas Libertadores, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, não teve nenhum brasileiro que foi via ranking, ou seja, não existiu essa possibilidade. Os 2 clubes sul-americanos que foram via ranking, Boca Juniors e River Plate. Lembrando que há um limite de 2 clubes por país via ranking. Então, nesse caso, os 2 clubes foram argentinos. Mas se um clube argentino tivesse conquistado a Libertadores, só iria um desses 2, ou Boca ou River. Então, é uma questão um pouco complicada de se entender, mas o certo é, o Inter tem que subir posições nesse ranking. E para isso, tem que vencer jogos, avançar fases e, claro, estar mais adiante aí na Libertadores, mesmo que não conquiste, chegar à semifinal, chegar às quartas, chegar até uma eventual final é importante para ir ranqueando bem aí o Internacional nessa possibilidade de, quem sabe, disputar o próximo Mundial de Clubes, que inclusive está sendo cotado aí para o território brasileiro. O Brasil é uma das possíveis sedes do novo Mundial em 2029, tá certo? Deixe seu recado aqui embaixo, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Deixe o seu like nesse vídeo. Também se inscreve aqui no canal. Estamos agora rumo aos 7.000 inscritos. Passamos da barreira dos 6. Então, por favor, me ajuda nessa caminhada. Se inscreve aqui embaixo. Ativa as notificações. E eu volto ainda hoje num próximo conteúdo aqui no canal. Até a próxima!